texto termina com uma pergunta, aí eu vou fazer uma provocação, não fica chateado comigo não, mas olha para quem está, você fala assim, você crê nisso? Fica à vontade no teu lugar, repetindo as palavras do texto. Como a história da salvação é uma história, eu venho hoje de manhã aqui começando com uma história. Essa história é com H no início, ela não é uma historinha, uma fábula. Ela é um registro fiel de algo que a gente precisa se lembrar. Esse texto que você leu do evangelista João, evangelista muito próximo do Senhor Jesus, que escreve o seu evangelho de maneira diferente dos outros três, onde realça muito as palavras, os discursos do Senhor Jesus. Certamente é o evangelho onde dá aqueles mergulhos mais profundos na espiritualidade das emoções, na espiritualidade da mística, da fé. E ele revela aqui um encontro do Senhor Jesus com Marta. O pano de fundo dessa passagem que você leu é quando Lázaro morre. Vocês devem estar lembrados da história de Lázaro. Havia em Betânia uma casa muito querida, muito amada pelo Senhor Jesus, onde haviam 3 pessoas que moravam dentro do coração de Jesus como amigos: Lázaro, Marta e Maria. Lázaro está falecido agora. O desespero toma conta daqueles amigos. Marta, que em outra passagem, se a harmonia dos eventos da história estiverem certos, tinha levado já aquele puxão de orelha de Jesus com relação à comparação dela com Marta e Maria, melhor dizendo, em que Maria preferiu ficar aos pés de Jesus e Marta foi para a cozinha ajeitar a recepção, e ouve do Senhor Jesus que ela precisava fazer igual Maria. Fica bem pertinho de mim, que você está perdendo o melhor de tudo. Estar próximo a mim é mais importante que você agora, nesse momento, se envolver com essa tarefa. Então deixa o teu ativismo de lado e venha estar na minha presença, gaste esse tempo comigo. Aqui nessa passagem, Marta não perde tempo. Sai correndo atrás de Jesus. Vai ao encalço do Senhor Jesus. E vai procurando, porque Lázaro está morto. E ela quer ficar agora junto de Jesus, para pedir que Jesus cure Lázaro. E vai com uma fé tremenda, porque se ela não tivesse fé, ela ficaria lá naquele lugar. Ela traz consigo 2 palavras, uma bronca, ela quis dar uma bronca no Senhor Jesus, né? Se você tivesse lá, se você tivesse vindo, na hora que você recebeu aquelas informações, as primeiras informações, inclusive tu sabes o que está acontecendo, porque ela tinha uma ideia sobre Cristo que você vai ver agora, inclusive maior do que muitos dos discípulos do Senhor Jesus. Uma definição de Cristo muito mais parecida do que o Senhor queria, do que os próprios apóstolos do Senhor Jesus tinham naquele momento. E ela vai atrás dele, conversa com ele, e naquela conversa que é tão conflituosa, falando sobre Lázaro que havia morrido, o desespero de Marta. Ele chega assim para Marta e fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E olha para ela e diz assim: você crê nisso? Rapaz, olha no olhinho dela desesperada, que veio trazendo aquela oração, aquela petição a ele, e fala assim: você crê nisso? Que fique ecoando essas palavras do Senhor Jesus nessa manhã para a gente. Quando Marta busca essa solução no Senhor Jesus, meus irmãos, a sua irmã fica na cidade, só depois que ela vai chamar a sua irmã Maria. As pessoas que faziam parte do círculo do Senhor Jesus e da amizade com Lázaro ficaram também em Betânia. Mas ela teve um gesto muito forte de sair de onde estava, deixar tudo. Imagina os preparativos de uma mulher ativista, que certamente seria a gerente daquele sepultamento, seria aquela que mais faria questão de cuidar de tudo. Ela deixa o luto, ela deixa as cerimônias que eram demoradas,
Deixa tudo e sai ao lado, sai na direção. Seu irmão sepultado, já. Lázaro, ali já havia sido colocado dentro daquela tumba, fechada, a pedra, o seu túmulo fechado, ele lá, naquele lugar. Bem, queridos, eu sei que a morte é para a existência humana o ápice da nossa fragilidade, das nossas limitações, das nossas impossibilidades, das nossas incapacidades. É na morte que nos lembramos quem nós somos. É na morte que lembramos que toda a força que nós temos um dia se esvai, pelo menos debaixo do sol, sobre essa terra, é o que a gente pode falar. É na morte que a gente pode depositar uma das maiores convicções da existência humana, uma das verdades mais inexoráveis da vivência humana, que é um dia todos nós vamos morrer. Ninguém gosta de falar sobre morte. Se alguém gostar de falar sobre morte, procure um psiquiatra, procure um psicólogo e marque-se uns aconselhamentos com a gente. Se gostar de morte, alguma coisa não está bem, porque Deus não gosta de morte. A morte sempre representou a maior de todas as nossas prisões, o maior cativeiro do ser humano. Sempre representa para Deus a fragilidade. Quando Jesus ouve essa história sobre Lázaro, mais uma vez ele chora. E Jesus chorou. Eu imagino, meus irmãos, por dois motivos. Você se deparando com o próprio sofrimento humano. Eu creio que parte do coração de Cristo estava se derramando por isso. Mas parte do coração de Cristo estava se derramando também. Porque Lázaro representava um antitipo, representava uma experiência antecipada do que seria a sua própria experiência de morte. O Senhor Jesus viveria a experiência de túmulo. O Senhor Jesus poderia ver os seus amigos chorando por ele. Agora veja só, os seus amigos chorando foram correr para Jesus para Lázaro ser liberto. Jesus morrendo, quem poderia ser buscado para que o próprio Senhor Jesus fosse liberto? É uma situação desesperadora, da qual ele está antevendo o sofrimento dos seus discípulos. Por isso que ele declara, olha, mais adiante, não sou eu que não estão tomando a minha vida, sou eu que estou dando a minha vida. E falando, olha, vocês fiquem em paz, porque eu vou ressuscitar, amém? Não ter um mediador é uma experiência terrível. Marta teve a quem correr. Quando Jesus morre, os discípulos fazem um cálculo. Ele morreu. Quem nós vamos ter como nosso mediador? Eu acho incrível no sentido de que como pessoas andam sobre a face da terra sem um mediador, que é Jesus Cristo. Como nós podemos viver apenas pela nossa conta. Eu queria muito, nessa mensagem hoje, a minha oração é que a fé fosse infundida nos corações nessa manhã aqui, sobre todos que estão aqui. Que todos fossem edificados na fé, na santíssima fé, dada por Deus, que é um presente maravilhoso, que nos salva, nos resgata e transforma o nosso ser e muda a nossa história e serve para as experiências do dia a dia e serve para a vida eterna e a vitória contra a morte. Você crê nisso? 4 sentenças do Senhor Jesus muito claras. Repete comigo: eu sou a ressurreição e a vida. Com isso, ele está se enquadrando como o Messias prometido, como libertador, ampliando a libertação oferecida na antiga aliança, que era uma libertação que tinha cunho político também, um cunho social, e agora ampliando para toda a existência e a eternidade. Eu sou a ressurreição e a vida. É o Messias para aquelas pessoas ali, claramente sendo mostrado: eu tenho esse poder. Então o cumprimento das profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo em uma frase, em uma experiência, em tudo que vai acontecer com relação a Lázaro.
Eu sou a ressurreição e a vida. A segunda declaração, ele parte para aplicar a sua obra de salvação. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Repete comigo, aquele que crê em mim, ainda que esteja vivendo a pior de todas as experiências humanas, ressurgirá, viverá. Terceira sentença do Senhor: quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Na verdade, ele está só pormenorizando que tipo de fé é que a gente precisa ter em Cristo. Quem vive, essa palavra está dizendo assim, quem tem esse estilo de vida, esse verbo aí, ele está falando assim, quem tem esse estilo de vida todos os dias, quem vive, não é quem viveu, não é quem viverá, é quem vive em mim, porque ele fala crer, mas quem vive e crê em mim. Essa preposição é uma novidade se falando de fé, porque essa preposição em, ela está falando que crê nele, mas é uma experiência de você entrar naquilo, de você viver dentro dele, de você dar um mergulho dentro dele. Quem vive, mas vive em mim. De você ser enxertado agora como o povo de Deus está sendo enxertado na antiga aliança. Como nós que tínhamos um outro estilo de vida, estávamos debaixo e vivendo debaixo de uma outra atmosfera, estávamos em outras coisas, agora estamos em Cristo Jesus, porque passamos a crer nele. E muda tudo. Eu prego olhando para aqueles que um dia eu vi chegando aqui nesse lugar sem Cristo. Foram batizados e hoje estão em Jesus. Eu posso dizer, viver em Cristo é a maior transformação que existe nesse mundo. Meus irmãos, ele segue e faz a pergunta que provoca: você crê nisso? Repete comigo, você crê nisso? Que provocação, que boa pergunta para um sermão. Que boa provocação para mim e para você. De fato eu estou crendo. Eu já criei mais do que eu estou crendo hoje. Senhor, ajuda-me, ó Deus, a crer, Pai, em nome do Senhor Jesus. Gente, ninguém gosta da morte. A morte já se deparou o tempo todo com o povo de Deus e com a nossa vida. E nesse texto é uma facada, é um golpe. É um golpe fortíssimo contra a morte e todas as lembranças que a morte traz para a nossa vida, porque existe infelizmente um pouquinho de morte em tudo que existe na vida. Nascemos, já vai havendo um processo de um relógio, de uma contagem regressiva na nossa vida. Nós já não estamos mais com alguns que eram tão preciosos para nós aqui. A gente adquire algo, a corrupção, a deterioração já começa imediatamente. Tudo embaixo da terra está se deteriorando. Tudo está mudando para que de alguma maneira pareça que está se enferrujando. A gente casa para sobreviver ao casamento e para que o casamento perdure. A gente já começa logo vivenciando fatos que querem destruir o nosso casamento. Experiências que querem desfazer a nossa união. Enferrujar quem nós somos. O amor que tínhamos, por que não dizer, aquela paixão de início de relacionamento, tudo vai sendo corrompido, degradado, depreciado. Porque a morte é um tempero nessa sociedade. Mas quando ele aparece aqui, ele fala para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Joãozinho, Pedro, Paulo, Francisco, Leonardo, José, eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho um poder aqui, na nossa experiência, para dar para vocês que é diferente. Isso já havia sido revelado no passado, meus irmãos. Um Deus que preserva a vida do seu povo. Leia Esther, nós estamos falando de Páscoa, leia Esther. Leia Daniel na cova dos leões. Quem escaparia daquilo ali? Quem fecharia a boca do leão? Deus fechou. Ele preserva quando Ele quer preservar a nossa vida, amém, gente? Quem escaparia da fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem era o quarto homem que passeava pela sarça?
é o Deus da vida. É o Deus da vida. E quando Ele está junto da gente, a vida ela brota. Porque aquela mensagem, que era uma mensagem fatalista de Marta, agora recebe uma resposta cheia de vida. E toda vez que eu e você estivermos em oração, a vida vai vir. Toda vez que a gente se colocar diante do Senhor em oração, aqueles temores, aquelas vozes, elas vão se aquietar diante da poderosa voz de Deus, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. É Ele que tem esse poder de trazer vida. Quando Ele ressuscita, os mortos se levantam. É um poder. Eu estava numa estação de trem com Marília, onde passava um trem-bala. Nós não fomos avisados que eles passavam pela estação naquela velocidade absurda. E eu estou conversando com Marília, batendo um papo, daqui a pouco eu vejo o papel de panfletagem no chão, assim um pouquinho, aí começa a se levantar assim do chão. Era a pressão atmosférica mudando, porque vem um trem a quase 400 km por hora passar na estação que você está. E aí estou ali conversando, daqui a pouco um papel levantando, daqui a pouco passou o trem, um susto todo mundo, um trem passou aqui agora. Meus irmãos, quando Cristo foi se levantar, os mortos, o texto bíblico fala isso, naqueles cemitérios ali os mortos se levantaram com Ele. Ele atraiu, a vida dele é algo que é muito maior do que eu e você possamos imaginar. Esse mundo precisa dessa vida, amém, gente? A sua casa, a minha casa, nós precisamos de mais Jesus dentro do nosso coração e do nosso lar e nas ruas dessa cidade. Meus irmãos, essa história da Páscoa revela isso, porque essa história, ela não começou hoje aqui nessa música que a gente ouviu. Meus irmãos, essa é uma história linda, de um Deus que ama o seu povo. Vamos lá. Eu quero fazer você viajar comigo, ir lá para a terra de Gósen, lá no Egito. Você vai sair daqui dos nossos bairros, de uma igreja com ar-condicionado, do seu carrão, e você vai comigo lá para o Egito. Agora você está no meio de um povo alienado, marginalizado. Está lá o Egito com o seu império, a maior potência da época, totalmente estruturado. E as gerações, seu avô, seu pai, você e seus filhos vão quebrar pedra 18 horas por dia para levantar os empreendimentos de Faraó. E quando vocês lembram, nós somos o povo de Isaac, Abraão e Jacó. Nós somos o povo que José, há séculos atrás, entrou aqui nesse lugar. E foi um homem muito importante aqui nessa terra. Mas olha o que nós nos tornamos. Somos vassalos, escravos, melhor dizendo, desse império. Qual a esperança que tem? Meus irmãos, no século 21, há uma miséria dessa, com todo o avanço das questões dos direitos humanos. Você imagina você vivendo naquelas ruas naquele tempo. Não existia energia elétrica, a miséria era total e não havia liberdade para você. Você está ali naquele lugar. Que esperança pode ter? Mas Ele é o Deus da vida. E uma história louca acontece. Um dos filhos de Faraó, um príncipe, cai em si. É tocado pelo Espírito de Deus. Entra no seu coração o desejo, dado por Deus, o chamado de ser o libertador do seu povo. Olha que história, você está naquelas favelas do Egito. Você, eu e você. Nós estamos naquelas palafitas, vamos trazer para os nossos dias, nós estamos nessas palafitas. E você ouve que uma pessoa poderosíssima vai vir aqui e vai tirar você dessa sua situação. E é loucura, porque é o filho do faraó. É o filho criado na corte do faraó. E ele vem, meus irmãos, vem mesmo. E começa você a ouvir tudo que está acontecendo.
As pragas chegando, os problemas chegando, aquelas coisas impressionando todo mundo, e você está ali amassando tijolo, aí mas você está ouvindo, olha, Deus está agindo, amém? Deus está agindo, as coisas estão acontecendo, Deus está agindo, olha, o profeta de Deus se levantou, e Deus está agindo, e Deus está agindo, e você está ali, uma praga, a segunda praga, a terceira praga, os sinais de Deus acontecendo, e você ali escravo. Até que chega uma praga, em que há uma promessa, que se as pessoas não colocarem nos umbrais das suas portas o sangue de um cordeiro, todo primogênito será morto. E ali o povo da fé acredita nas palavras de Jesus. E quem não tinha fé, e quem preferiu não ouvir a voz do Deus eterno, não fez isso. O que aconteceu? O anjo da morte visitou a terra. Passou sobre Gósen. A Bíblia relata essa sua passagem. Os hebreus usam essa expressão pesar, que é uma palavra fruto do som que faz de passagem. Pesar. Páscoa. Na nossa maneira como chegou até nós. O vento, o som, a onomatopeia, o barulho do som que passando sobre eles. E dali eles começam a viver a Páscoa, porque foi um fino, foi um livramento que aconteceu. O anjo da morte não tocou naquela terra. Que libertação! Daí eles se levantam. A palavra hebreus provavelmente, vem de uma expressão chamada pó da terra. Pó, rabirus. Então assim, vocês são os rabirus. Um tipo de apelido para dizer o que é que eles eram. Pó, vocês são pó, pois o pó ressurgiu pelo poder que há em Deus ali naquele lugar. Milhões de pessoas seguindo ao seu profeta, atravessam o Mar Vermelho, o mar se abre. Meus irmãos, jamais a humanidade ou o povo de Deus esqueceu isso até então. O libertador veio e nos libertou. Você pode repetir isso? O libertador veio e nos libertou. Fala assim, Deus nos ama. Deus se preocupa com nós. Deus se preocupa conosco. Mas não era suficiente. Se eticamente herdamos algo maravilhoso, se espiritualmente revelava a moralidade de Deus, o Antigo Testamento, o problema do maior inimigo não estava solucionado, pelo menos do ponto de vista da revelação para os homens. Ainda não havia compreensão disso. Nós precisávamos de um Salvador que fosse muito maior do que aquela salvação. Nós precisávamos de um Salvador que nos redimisse ao ponto de que nem ficasse exclusivo para uma nação e que fosse eterna a nossa libertação. E um dia incrível, um filho de um outro rei veio ao mundo. Desce a esse mundo e veio dar a sua vida em nosso favor. E foi vivendo de alguma outra maneira essa história. E tudo vai antecipando. Lázaro vai ressuscitando. Gadareno vai sendo liberto. E tudo vai anunciando essa grande vitória. E essa grande vitória acontece. Aparentemente, antes vem o desespero, antes vem todas as dúvidas humanas, porque ali, quando ele é pregado no madeiro, parece que agora não tem jeito, piorou ao invés de melhorar, a gente achando que ia acontecer tudo como ele falou, agora piorou, não entra na nossa cabeça, e assim é o ser humano, parece que as coisas precisam piorar um pouquinho para melhorar, não é a impressão da vida da gente, não é assim? E aí vai seguindo nessa maneira. Mas aí o povo pode hoje testemunhar a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa é a nossa Páscoa. Você pode dizer assim, Ele ressurgiu. Ele está vivo. O meu Senhor vive. E Ele venceu, meus irmãos, o Império Romano. Olha o tamanho dessa vitória. Ele venceu a morte, porque havia morte naquele sinédrio. E Ele venceu o sinédrio. Ele venceu, meus irmãos, a violência do seu tempo, que ele foi torturado, porque havia morte naquilo, e ele venceu aquela morte. Ele venceu aquela pedra, porque aquela pedra no túmulo dele representava a morte. Ele venceu, meus irmãos, o apodrecimento do corpo humano,
porque Ele é a vida. Ele venceu, meus irmãos, todas as ameaças de Pôncio Pilatos. Ele venceu, meus irmãos, a perseguição de Herodes. Ele venceu todo tipo de pressão que ele recebeu dos revolucionários do seu tempo para fazer um tipo de revolução carnal, porque também naquilo estava a morte. Ele foi vencendo tudo, ele foi vencendo tudo. Ele foi vencendo tudo isso, meus irmãos. Venceu conservadores que conspiravam juntamente com Caifás e Anás. Venceu os subornos que foram levantados. Venceram, meus irmãos, aqueles que queriam desfazer a fé. Ele saiu vencendo tudo e todos. Nada do que possamos produzir debaixo da terra está sendo produzido sem morte, pois ele venceu tudo que vem da produção do homem e do maligno. Não tenho tempo de ler, mas se fôssemos em 1 Coríntios 6,14, para explicar um pouco. É Paulo falando, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Você pode repetir isso? Por seu poder. Então eu creio, meus irmãos, que nós estamos falando daquilo que tinha a ver com o Antigo Testamento e o que tem a ver com o Novo Testamento. O Senhor é sal e luz para o mundo. O Senhor é a luz da vida eterna para os nossos corações. Ele é um libertador completo, Ele é um libertador para a repartição pública, Ele é o libertador para a escola primária, Ele é o libertador para as universidades do Brasil, Ele é o libertador para as artes no Brasil, Ele é o libertador, meus irmãos, para os nossos netos que ainda virão, Ele é o libertador para as próximas gerações. Ele faz com que a gente possa viver dessa maneira. Mas o que eu acho que a gente hoje de manhã tem que lembrar é que precisamos ressurgir. Uma vez já vi no passado pessoas falando de um tipo de insurreição, que é que a ressurreição aconteça dentro de nós. Eu acho, meus irmãos, que pelo Espírito Santo ela já aconteceu dentro de nós. Amém, gente? Nós fomos libertos. O que eu e você somos convidados a ressurgir como filhos de Deus nessa sociedade. A sairmos das nossas tumbas como Lázaro e contarmos a nossa história para o mundo. Fala assim, ou o cego que falava, olha, eu não sei nem explicar a anatomia disso, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo, ele me curou. Olha, eu não sei como é que foi sair daquela tumba, as pessoas diziam que eu já estava fedendo, mas eu saí, eu estou aqui de pé, vivinho, e Deus transformou e Ele me libertou. E aonde o Evangelho entra, transforma a nossa vida. Eu poderia dar muitos exemplos na minha vida do poder do Evangelho. Vem um filme na minha cabeça. Eu estava aqui na porta da igreja fechando, saindo, terminando o culto, estava Mateus, pastor Cordeiro. E aí quando saiu ali na porta, um homem queria entrar, um morador de rua, queria entrar à força na igreja. Lógico, não tinha mais ninguém, fechando a porta, ele falou assim, o senhor não pode entrar aqui, mas eu quero entrar. Você não sabe nem se a saúde mental está boa da pessoa. E aí eles tiveram que, olha, você não pode entrar mais aqui, não tem, o expeditor com a chave fechando a igreja. Ele puxou uma faca na hora. Nós três ali. Macho que só, viu, gente? Novinho, pequenininho, eu tinha que ver. Assim na frente, ele, o cordeiro. Eu olhei aquilo assim. Aí deixa a turma do deixa disso, né? Aí foi embora. Eu peguei o carro, entrei com a família, entrei aqui. Olha assim, meu Deus do céu, eu não entendo. O que esse homem queria? Que desespero, que coisa estava acontecendo? Não sei. Não sei o que estava passando. Eu fui com isso na cabeça. Eu moro a 6 números daqui, nessa rua, na mesma rua. Ao invés de entrar, eu passei com o carro direto. Falei, ele deve ter ido por aqui, deve ter subido aqui a Santos Dumont. Dei a volta pela Rosa e Silva, entrei na esquina da Santos Dumont. Quando eu parei o carro à distância, desci do carro, ele olhou para mim e viu que eu estava naquela confusão, de novo já foi puxando a faca logo na hora. Aí eu falei, calma, eu estou aqui para ajudar você, eu estou aqui em nome de Jesus, calma, eu quero conversar, eu trabalho ajudando pessoas como você, eu sou um pastor, aqui ó. Aí ele parou, parece naquela loucura, baixou tudo. Ele baixou, assim.
Me aproximei dele, conversei com ele. Falei para ele sair dessa vida. Falei como ele me encontrava, como ele podia conversar comigo. Vejam só, meus irmãos. O Senhor nos deu um espírito que é diferente do espírito dessa sociedade. Ele nos chamou para ressurgir. Ah, mas eu vou levar facada dos outros aí. Eu só peço uma coisa. Reconsidere. Não viva o espírito do mundo. Reconsidere as coisas. Falando assim, eu creio nisso mesmo. Eu creio no poder do Evangelho. Porque o poder do Evangelho que eu creio está convertendo assassinos agora nas penitenciárias. Está fazendo pessoas ressurgirem. Eu tive isso foi um sonho realizado. Batizar 2 traficantes tirados do mundo do crime lá em Macaíba. Pessoas em que as autoridades foram ver ele porque não estavam acreditando muito naquilo. Eu creio no poder do Evangelho do Senhor Jesus. Meus irmãos, pastor Carlos Queiroz ministrou aqui segunda-feira e contou uma história para a gente. Não sei quem estava aqui, mas eu vou reproduzir essa história para falar do poder da ressurreição. Quando chegou nesse momento, num culto na igreja dele, 2 mães orando, uma frente para outra, chorando muito uma com a outra. Veio na cabeça o que é que tinha acontecido, que eu vou contar aqui agora, numa reunião de oração da sua igreja. As mães eram mães dentro de uma comunidade muito pobre, onde uma mãe era mãe de um filho que matou o filho da outra que estava orando com ela dentro da mesma igreja, na hora do culto. Né? A morte havia acontecido já. Mas as duas estavam ali. A mãe do assassino e a mãe da vítima. E as duas orando. O pastor Carlos Queiroz olhou assim e falou assim, meu Deus, só o Evangelho é capaz de fazer isso. Saiu do lugar e foi tentar ouvir um pouco da oração. Foi, né? O que elas estão conversando? Pode sair uma briga daí, né? Vai sair o que agora daí? Aí quando chegou ali de pertinho, botando o ouvidinho para ouvir, a mãe do assassino orando, falou alguma coisa, depois a mãe da vítima falou assim, olha, deixa eu começar orando por você. Porque é horrível uma mãe perder um filho. Mas deve ser pior ainda uma mãe ser a mãe de um assassino. Mas o seu Deus ainda pode mudar. Amém, gente? Ela não falou isso, mas eu imagino se eu tivesse naquela oração, ela teria feito, o seu ele pode mudar. Mas falou, é pior ser mãe de um assassino. Deixa eu falar algo para vocês. Esse é o poder do Evangelho que eu creio, gente. Esse mundo está precisando ouvir isso. Essa Páscoa, essa Páscoa, esse fino, esse livramento, precisa ser ecoado, ouvido hoje em dia, nos nossos dias, amém? Esse poder da ressurreição não pode ficar confinado aos templos e aos momentos de oração e adoração. Esse vento de vida de Deus, essa água de vida, ela tem que escorrer do nosso coração para tudo que está aí fora. E você tem a fonte no seu coração. Você crê nisso? Matam Estevão. Agora a fé vai acabar. Olha, os apóstolos se levantam. Olha, fiquem sabendo vocês que ninguém vai calar a nossa boca. Hoje fizeram isso com Estevão. Mas nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus. Como podemos ficar calados? Como podemos ficar sem falar do que Deus fez na nossa vida? Que a gente não se limite a nenhuma pedra que quer impedir que a ressurreição aconteça na sua vida. Eu e você que venhamos ressurgir nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. E se você acredita nisso, lê comigo então o que você acabou de ler em João 11, 25 e 26, bem forte. Todo mundo fazendo a leitura, bem forte. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Vamos nos colocar de pé. Feche os seus olhos aqui agora.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu peço, ó Pai, nesta manhã, primeiro faz uma obra em nosso coração, ó Deus. Se há alguém aqui que anda sobre a face da terra sem este mediador, que é o Senhor Jesus, que receba em seu coração, que creia, que viva, que possa dizer sim para o Senhor e que seja alvo da vida eterna de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se há alguém aqui nessa manhã, ó Pai, que estava longe dos teus caminhos, que estava preferindo viver o caminho do pecado, o caminho, ó Deus, do homem sem Deus, que nessa manhã possa se render a Ti, que nessa manhã possa depositar as armas e possa colocar diante do Senhor toda a sua vida, ó Deus, que renuncie o velho jeito de viver e fale assim: eu vou Te seguir, ó Pai. Se alguém aqui que ame mais o mundo do que ame a Jesus, seja hoje conscientizado de que o mundo jaz no maligno, que há muita morte, do qual só o poder de Deus é capaz de nos livrar. Ó Pai bendito, mas eu quero fazer uma intercessão. Queria pedir que esse culto agora se transformasse numa reunião de oração, ó Deus, porque nós queremos orar pelo mundo sem Deus. Nós queremos nos unir aos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Quando olha para o mundo e vê que as pessoas não estão indo atrás de Jesus Cristo nos seus sofrimentos, que estão preferindo viver pelo dinheiro, pelo material, por si mesmo, pela fama, que são impulsionados por tudo que é passageiro e são impulsionados muitas vezes por coisas que refletem a morte. Senhor Jesus, há poder no sangue de Jesus. Quando eu ouço essa mensagem e oro em nome de Jesus, creio que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Senhor Jesus, da sua pequeniníssima igreja, Calbart orava para que o nazismo pudesse receber uma derrocada, enquanto toda a igreja estava apaixonada por Hitler. E daquela salinha, o Senhor